Maravilha, graças e paz, meus irmãos, tudo bom, tudo tranquilo? Quero te lembrar que próximo domingo nós teremos o nosso culto de ceia, um culto com certeza abençoado pelo Senhor, e nesse domingo nós vamos repetir a dose que nós gostamos e sentimos a bênção de Deus com a questão dos nossos kits. Então, neste domingo, das 11, vamos mudar um pouquinho do horário, das 11 à 1 da tarde, nós estaremos aqui recebendo alimento, recebendo doações, agasalho, cobertor, aquilo que você tiver em boas condições. Traga para nós possamos abençoar quem precisa. Então estaremos recebendo alimento, blusa de frio, cobertor, e você vai ter a oportunidade de receber o seu kit para no culto à noite nós termos um tempo muito abençoado na presença do Senhor. Então você pode ficar tranquilo, vai ser no mesmo esquema de sempre do mês passado, todo mundo ali bonitinho. E você, meu irmão, que de repente não tem condições, aos nossos idosos, que a gente sabe que está tendo dificuldade, se você não pode vir, se você tem dificuldade, entre em contato comigo. Tá bom? Entre em contato comigo, nós vamos providenciar com toda a alegria de levar para você até a tua casa. Tá bom, meu querido? Então, um grande beijo, fica com Deus, que Deus abençoe. E no domingo nos encontramos aqui ou então no culto à noite com a presença do Senhor. Um grande beijo do coração, fique com Deus. Ruas vazias, pandemia, coronavírus, Covid-19, isolamento social, distanciamento. Estas palavras foram acrescentadas ao nosso vocabulário diário, mas apesar do cenário inusitado, a igreja continua a serviço do Rei. Fique atento às nossas atividades e acompanhe o que está acontecendo na IEB. But he brought me in, oh, his love for me, oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, it has ransomed me, his grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child
Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui na quarta-feira à noite, no nosso encontro, para refletirmos no livro de Salmos. E estaremos hoje pensando juntos sobre o Salmo 51. Eu queria que nesse momento você já colocasse a sua Bíblia de lado, mas fechasse os seus olhos, para que nós possamos orar e pedir a Deus para que Ele possa ministrar os nossos corações na direção do Seu Espírito Santo. Pai querido, nós estamos agora em Tua presença, cada um em sua casa, mas podendo perceber e sentir a Tua presença, poder sentir a ministração do Teu Espírito Santo, preparando a nossa mente, o nosso coração, para poder receber, Deus, uma porção preciosa da Tua palavra. Que possamos estar atentos, ligados no Senhor, a tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. É o que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queria que você já abrisse a sua Bíblia no Salmo 51, um salmo bem conhecido, Salmo de Davi. Davi é o escritor com uma quantidade significativa de salmos, e esse é mais um salmo escrito por Davi, Salmo 51. Diz assim a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria,
para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua te louvará continuamente. Abre, Senhor, os teus lábios, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque não te comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amados irmãos, este Salmo de Davi é uma clássica passagem no Velho Testamento que trata do arrependimento do homem e do perdão de Deus com o seu pecado. Esse salmo foi escrito por Davi, assim como o Salmo 32, também escrito por ele, vai retratar e descrever o mesmo pecado que ele confessa aqui nesse salmo. Pecado esse que ele cometeu com Batseba e também no assassinato de Urias, marido de Batseba. Para um entendimento melhor, além do Salmo 32, eu recomendo que você faça uma leitura de 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12, que vai descrever o acontecimento que antecedeu e sucedeu esse pecado do salmista Davi. E ao ser confrontado por Natã, em 2 Samuel, capítulo 12, ele vai ser convencido e vai reconhecer o seu pecado diante de Deus, e nesse sentimento, diante dessa tristeza, do horror que o reconhecimento do seu pecado provocou em sua vida, ele vai escrever o Salmo 51. Esse salmo, juntamente com mais 6, são conhecidos como os salmos penitenciais. São salmos que estão dentro de um contexto em que o ser humano, eu e você, reconhece um sofrimento físico ou não, que erra e necessita do perdão de Deus. Então, o Salmo 51 é a oração de alguém que confessa o seu pecado diante de Deus, suplica o perdão e renova para que Deus crie nele um coração novo, um espírito reto, e restaure na vida dele a alegria da salvação que havia sido perdido por causa do pecado que ele cometera. Mas o que significa a palavra penitência? Salmos penitenciais. Penitência significa arrependimento, sentimento de culpa por uma falha ou uma ofensa ou por um pecado cometido. Creio que nós podemos aprender com essa oração, com esse registro da agonia, da tristeza e do gemido de dor da alma de Davi, um rei segundo o coração de Deus, um homem que, apesar de ter uma intimidade com o Senhor e ser quem ele era, ele estava sujeito também a pecar e a falhar, mas ele tinha um Deus que estava pronto a perdoá-lo na condição do seu arrependimento.
Então, diante desse sentimento de arrependimento, de culpa, mas de coração tratado pelo Senhor, ele vai escrever o Salmo 51. E eu quero pensar com você alguns passos que nós podemos dar em direção à restauração após a confissão de um pecado, após nós nos arrependermos do pecado que cometemos contra Deus. O primeiro passo da restauração é reconhecer que nós somos pecadores. Antes de Davi confessar o pecado, ele se confessou um pecador. O versículo 1 diz assim: compadece-te de mim. Em outras versões, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, o teu amor, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi começa o salmo já se colocando diante de Deus em oração, confessando, se colocando como pecador que era e pedindo a Deus: Senhor, compadece-te de mim, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aqui Davi confessa diante de Deus após ser confrontado por ele na instrumentalidade do profeta Natã. Davi não se arrependeu no primeiro momento. Ele tentou encobrir, esconder o seu pecado, mas tendo um coração como o de Davi, ele não resistiu ao apelo e da ação do Espírito Santo do Senhor. Ele confessa, ele assume, ele reconhece, porque enquanto ele não fizesse, ele não teria paz. Provérbios 28:13 vai dizer, Salomão, filho de Davi: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Essa misericórdia pela qual Davi está clamando, mas essa misericórdia estava condicionada ao arrependimento do pecado e o abandono do mesmo, para que essa misericórdia pudesse alcançar a vida de Davi. Mas o segundo passo para alcançarmos a restauração diante de Deus é confessar o pecado de forma específica. E aqui no versículo 3, Davi começa a ser mais direto na sua oração e na sua confissão. Ele fala: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi, em outras palavras, fala: Senhor, tu conheces o meu coração. Eu assumo diante do Senhor o pecado que eu cometi, primeiramente contra ti. Ele não está ignorando o pecado contra Batseba. Ele não está ignorando o pecado contra Urias, mas ele reconhece que o pecado maior foi cometido contra Deus. E Hernandes Dias Lopes, fazendo uma exposição desse texto, ele vai dizer que Davi estabeleceu 4 planos para encobrir o seu pecado. O plano A foi dar férias a Urias. Deu férias para que Urias pudesse ir para casa, ficar com a sua esposa, ter relações com ela, para que pudesse justificar a gravidez que já havia sido confirmada. Mas esse plano não deu certo, porque Urias não foi para casa. Ele saiu do palácio e ficou ali, de frente ao palácio, junto ao portão, e não foi para casa, como era o desejo de Davi. E aí Davi estabeleceu um segundo plano, chamou Urias para dentro do palácio e ofereceu um banquete para ele. Mas esse plano também não deu certo para encobrir o seu pecado. Ele estabeleceu um terceiro plano, mais ousado, mais cruel. Ele planejou a morte de Urias.
ele era general, era um homem de guerra, de batalha. Então ele manda uma carta, envia uma carta para Joabe, falando: olha só, envia Urias para a batalha e coloca ele bem diante dos homens bem valentes do exército inimigo, para que ele venha a morrer. Mas esse plano também não deu certo. E por último, o seu plano foi, após a morte de Urias, período de luto, ele chama Batseba para ir até o palácio, se casa com ela, mas esse plano também não deu certo, porque 2 Samuel, versículo 11, 27 vai dizer: porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Davi estava tentando encobrir o seu pecado, mas Deus estava vendo tudo, e isso pareceu muito mal aos olhos do Senhor. E aí Natã chega diante de Davi, 2 Samuel capítulo 12, e através de uma parábola ele conta uma história, e aí Davi fica indignado com a postura daquele homem que representava um homem rico diante de um homem pobre. E aí Natã fala o seguinte para Davi: olha só, Davi, este homem dessa história que eu contei, este homem é você. E naquele instante, Davi cai em si e sente profunda dor, tristeza pelo pecado que ele havia cometido, não só contra Batseba e Urias, mas principalmente contra Deus. Após ser confrontado pelos seus pecados, Davi assume o seu erro, a sua culpa e o seu pecado. Mas o interessante aqui, irmãos, é que Davi não justificou o seu pecado. Ele poderia ter falado: mas eu olhei para Batseba porque ela deixou a janela aberta. Mas Davi tinha consciência que no momento em que ele sai na sacada ali do palácio e olha em direção à casa de Batseba, ele estava no momento em que ele não deveria estar no palácio, porque era o templo do rei está em guerra. Ou seja, Davi estava onde não deveria estar, olhando para onde não deveria olhar, e isso trouxe uma consequência terrível para a sua vida, uma consequência terrível para a história do seu relacionamento com Deus, e provocou a morte de um homem, consequentemente, a morte da criança que havia sido gerada por Batseba. Amados irmãos, primeiramente, quando nós cometemos algum pecado, nós o cometemos contra Deus, porque nós sempre pecamos contra alguém, e estamos pecando contra Deus e contra alguém que Deus criou. Estamos ferindo alguém amado por Deus, estamos nos intrometendo na obra e na criação e na providência de Deus. E aqui Davi havia violado a sua própria consciência, havia desobedecido a palavra de Deus, havia ultrajado a santidade de Deus, escarnecido sobre o seu amor, sobre a sua graça, sobre a sua bondade. Sempre quando nós pecamos, nós insurgimos contra Deus, contra a sua santidade. Mas o terceiro passo da restauração é buscar a santificação, após a confissão do pecado e o perdão sendo concedido por Deus. Aqui no versículo 7, nós podemos ler que Davi pede a Deus que ele seja purificado. Purifica-me, Senhor, com isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi ora ao Senhor para que Deus apagasse
as suas transgressões. Ele ora ao Senhor para que Deus apagasse as suas iniquidades. Ele ora ao Senhor para que Deus possa lavá-lo. E não só lavá-lo, ele queria ficar puro, ele queria ficar limpo. Tão limpo e mais alvo do que a neve. Todas as vezes que nós pecamos contra Deus, o pecado nos separa dos propósitos, da vontade, da presença de Deus. E para restabelecer, para restaurar esse relacionamento, nós precisamos também pedir a Deus que Ele venha nos santificar. E isso exige de nós uma consagração maior, mais profunda. Não queremos apenas ser perdoados pelos pecados que nós cometemos, queremos que seja restaurada a nossa comunhão com Deus e o processo que é a santificação possa ser retomado também, para que possamos ter paz. A paz que nos foi roubada pelo pecado, a alegria que nos foi roubada pelo pecado. E aqui o terceiro passo para alcançar a restauração é buscar a santificação. Davi queria ficar totalmente limpo da sujeira do pecado. Ele havia se enojado com o pecado que ele havia cometido. Quando nós pecamos, o pecado precisa gerar tristeza. Nós precisamos ficar envergonhados na condição de pecadores que somos e carentes da misericórdia, da graça de Deus. Não podemos reagir diante do pecado achando que é uma coisa normal, acontece mesmo, eu não sou super-homem, eu sou um ser humano. Sim, somos humanos, carecemos do perdão de Deus, mas esse perdão nos é dado mediante o arrependimento genuíno. E arrependimento gera frutos, frutos de arrependimento, frutos de querer consagrar a nossa vida mais diante do altar do Senhor. Mas além do desejo de querer ficar limpo, Davi também queria expressar uma fé maior em Deus. Ele queria que o seu pecado, na condição de ter se arrependido, tornasse ele mais limpo, mais puro, mais santo, mais separado para Deus. E nós devemos desejar isso também, meus irmãos, todos os dias. Eu quero ser mais separado para Deus. Eu quero viver mais para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Tudo que eu fizer, que eu pensar, as minhas atitudes, as minhas escolhas, os meus relacionamentos, as palavras que saem dos meus lábios, que tudo isso possa engrandecer o nome do Senhor. Mas um quarto passo para nós alcançarmos a restauração é entender quais são as nossas maiores necessidades nessa caminhada em busca da restauração. E aqui no versículo 10, Davi vai fazer uma petição ao Senhor. Ele pede assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse versículo é significativo por dois aspectos. O aspecto do arrependimento e da criação. O verbo traduzido aqui é o mesmo utilizado em Gênesis 1:1. Ou seja, criar um coração, dar um coração novo a Davi, só Deus poderia dar. Só Deus pode fazer isso, mais ninguém. Davi pede não apenas que o seu coração seja tratado por Deus, ele não quer que o seu coração seja renovado, ele quer que o seu coração seja novo diante do Senhor. Ele quer ser totalmente novo diante de Deus. Ele entende que essa é a grande chance de ele poder ter uma vida ainda mais agradável na presença do Senhor. E aqui nós podemos perceber que o pecador arrependido e perdoado, ele necessita de um coração limpo, de um coração
trabalhado por Deus, porque o nosso coração ele é enganoso. Dentro do nosso coração há coisas que não agradam a Deus, e nós precisamos pedir ao Senhor que venha limpar o nosso coração, e se necessário for, como Davi pediu, Senhor, me dá um coração novo, um coração igual ao teu. Não podemos confiar em nós mesmos, não podemos confiar no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. E muitas vezes, por ser o nosso coração enganoso, nós queremos culpar os outros pelos nossos pecados e pelos nossos erros. Não, não é isso. Precisamos assumir os nossos próprios erros diante de Deus. O mundo não é responsável pelos pecados que eu cometo. Davi não culpou Batseba pelo pecado que ele cometeu, ele assumiu unicamente e exclusivamente a sua condição de responsável pelo seu pecado. Ele sabe que um coração puro é sujeito a uma disciplina da parte de Deus que o criou. E só Deus pode nos dar um coração novo. Talvez o seu coração nesse momento, nessa noite, esteja totalmente abatido. Talvez nessa noite o seu coração esteja totalmente ferido, totalmente magoado, totalmente aflito, se sentindo o pior dos piores e das piores criaturas desse mundo. Talvez você esteja se sentindo com o coração totalmente frágil. E nesse momento você precisa reconhecer o quão dependente você é do Senhor. Talvez você se enquadre nessa oração de Davi. E você precise fazer nessa noite: Senhor, cria em mim um coração novo. Renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto, um espírito instável. Talvez você precise pedir ao Senhor: Senhor, perdoa o meu pecado. Eu pequei contra ti, eu errei, estou arrependido. E quero que o Senhor não afaste de mim a tua presença, não afaste de mim o teu Espírito Santo. E com certeza, se você orar ao Senhor com a sinceridade que você deve orar, Deus vai ouvir a sua oração, como Ele ouviu a oração de Davi, como Ele tem ouvido a oração de muitas pessoas, tem ouvido as minhas orações. Mas em quinto e último lugar, eu queria dizer que a restauração é alcançada através do arrependimento. O caminho da restauração é o arrependimento. E esse arrependimento vai promover uma restauração do nosso relacionamento com o Senhor. O versículo 11 vai dizer assim: não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Que benefícios o arrependimento e a confissão de um pecado pode trazer na nossa vida? Quando nós confessamos o nosso pecado, nos arrependemos e Deus nos perdoa, o que isso traz, o que isso restaura, restitui na nossa vida? Aqui, à luz desses 3 versículos, a primeira coisa, nos restaura a sentir novamente, a estar novamente na presença de Deus. Porque o pecado separa eu e você de Deus. Mas quando nós restauramos essa comunhão com o Senhor, nós voltamos a sentir e a experimentar e ter prazer na presença de Deus. Segunda coisa, passamos novamente a ser
trabalhados pelo agir do Espírito Santo. O Espírito Santo volta novamente a ministrar a nossa vida, a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, a nos aconselhar, a orientar os nossos passos. Mas também uma terceira coisa que a restauração traz de volta na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, é a alegria da salvação. Davi não havia perdido a salvação, mas ele havia perdido a alegria da salvação. E talvez na situação que você esteja, você tenha perdido não a sua salvação, mas a alegria dela. E nessa noite, Deus quer falar com você, que Ele quer restituir a alegria da salvação que Ele deu a você através do sacrifício de Jesus na cruz. Mas você precisa confessar o seu pecado, se arrepender e alcançar o perdão do Senhor. Mas uma quarta coisa, que só foi possível após todo esse processo, toda essa caminhada em busca da restauração, que foi através do arrependimento, é que o versículo 13 vai dizer: então ensinarei. Ou seja, Davi voltou novamente a servir a Deus com paz no seu coração. Voltou novamente a pregar as boas novas de salvação. E aqui o texto vai dizer que as pessoas novamente se convertiam, porque agora Davi estava totalmente restaurado diante do Senhor. Não é nosso dever buscar a conversão de outros enquanto nós mesmos não somos convertidos. Não há como falar em confessar pecado a outras pessoas se nós não confessamos os nossos pecados. Quanto maior prazer nós temos nos caminhos de Deus, tão mais fiel e sinceramente nós os tornaremos conhecidos a outros. Preste atenção, quanto maior prazer temos nos caminhos de Deus, tão mais fiel e sinceramente nós os tornaremos conhecidos a outros. Quanto mais fiel e sinceramente nós os tornamos conhecidos a outros, tanto mais eles serão influenciados por esses caminhos que nós trilhamos. O mundo que ainda não conhece esse Deus maravilhoso precisa ver Deus em nós. Deus precisa estar em nós, como Ele está, e agindo em nós. Ele vai atrair pessoas através do amor de Deus expressado e representado na nossa vida. Mas eu queria trazer, para finalizar, algumas aplicações e reflexões para a nossa vida. Primeiro, mesmo pessoas que procuram agradar ao Senhor tropeçam. Mesmo pessoas que buscam, que querem, que desejam agradar ao Senhor, podem tropeçar, tropeçam. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Como ele poderia ter cometido um pecado desse? Mas ele pecou, porque ele era humano. Nós somos humanos. O se arrepender é humano, o perdoar é divino. Nós, mesmo no desejo de agradar a Deus, nós tropeçamos. Segundo, Deus está disposto a perdoar, mas nós precisamos estar dispostos a nos arrepender, a confessar e não encobrir os nossos pecados. Mas se nós confessarmos e abandonarmos, alcançaremos a misericórdia de Deus. Terceiro, a comunhão com Deus vale tudo. E a maior preocupação de Davi é que Deus não afastasse de Davi a presença dele. Davi estava temeroso de que a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, se ausentasse da sua vida. Ou seja, Davi entendia que a comunhão, o relacionamento com Deus, era algo de mais importante na sua vida. E não poderia sequer cogitar
em não desfrutar disso tudo. Mais uma quarta aplicação e reflexão. Não devemos buscar essa comunhão com Deus para benefício próprio. A nossa comunhão com Deus deve fortalecer, sim, a nossa comunhão com Ele, mas através dessa comunhão, intimidade com Ele, nós devemos compartilhar, nós devemos repartir aquilo que aprendemos e conhecemos de Deus para falar para outras pessoas do seu amor. E em quinto e último lugar, devemos nos dedicar ao serviço, à obediência, à honra e à glória do Senhor. Devemos nos dedicar à honra, ao serviço, à obediência e à glória do Senhor. Que essa palavra ela possa abençoar ricamente os nossos corações. Alguns vão dizer que o Salmo 51 é a oração do pecador, é o hino do pecador. Nós não precisamos chegar ao ponto que Davi chegou para orarmos dessa forma, porque todos os dias nós fazemos alguma coisa que desagrada o coração de Deus. Todos os dias nós pecamos em pensamentos, em palavras, em atitudes, em sentimentos, e todo dia seria necessário nós orarmos o Salmo 51 e falar: Senhor, compadece-te de mim, perdoa, apaga as minhas transgressões, purifica-me, lava-me, e me faça mais branco do que a neve. Que nós possamos aprender as lições da vida do rei Davi, que possamos aprender com os erros de Davi, que possamos aprender com os acertos de Davi, que possamos aprender com a palavra de Deus, porque Ele não nos quer ver no pecado. Deus quer ter um relacionamento constante comigo e com você, e Ele está disposto, Ele está pronto a receber você, um coração contrito, arrependido, sincero, desejoso de não apenas que os seus pecados sejam perdoados, mas que o relacionamento com Deus seja restabelecido, seja restituído, e você possa ter um coração novo, um coração puro, um coração limpo, para poder anunciar as maravilhas de Deus, para onde Ele te levar, para que você possa fazer aquilo que Ele quer que você faça, e para que você seja um instrumento de bênção na vida de muitas pessoas. Queria que você fechasse os seus olhos agora, queria orar com você. Paizinho querido, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, porque ela nunca volta vazia. Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu perdão, pelo sacrifício de Cristo na cruz, porque a Tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Pai querido, se alguém nessa noite que está com um pecado não confessado, um pecado encoberto, escondido, sabendo que esse pecado, independente contra quem, seja qual for, é um pecado primeiramente contra o Senhor, que ele possa se colocar diante da Tua presença, confessar, se arrepender, para que ele receba o perdão do Senhor, como Davi recebeu e como todos nós, quando pecamos e confessamos, recebemos o perdão do Senhor. Pai querido, que Tu possas ministrar a vida de cada um, cada família, cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga, cada pessoa que nessa noite está ao alcance, Pai, está ouvindo essa transmissão. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa conduzir a cada um à Tua presença, com sinceridade, com arrependimento, em obediência, na certeza que o Senhor está no controle de tudo. É o que nós oramos, ó Pai, agradecidos, no nome santo
e poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Amém. Quem Deus viu